Olá, meus amigos e telespectadores aqui do nosso canal O Patriota. Sejam bem-vindos. Forte abraço a todos. Parece que realmente Luiz Inácio tem o domínio total do campo político e institucional no Brasil. É óbvio que o que está garantindo essa soberania a Luiz Inácio em todo o campo administrativo, político, institucional se deu pelo aparelhamento do Supremo Tribunal Federal durante os governos petistas, é óbvio. Mas nesse momento parece que nós chegamos ali no ponto do total domínio e nós vamos comentar sobre isso. Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar, se inscrever aqui no canal, bem como nas nossas redes sociais, todas elas estão descritas abaixo desse vídeo. E também, se você tiver interesse, se torne membro aqui do nosso canal, isso ajuda e muito o nosso trabalho. Bom, vamos iniciar. Ainda ontem vazou um vídeo onde Luiz Inácio disse estar contente de ter nomeado o primeiro-ministro comunista à Suprema Corte. Todos nós lembramos de que na campanha eleitoral Luiz Inácio disse que jamais deveria ser indicado ao Supremo Tribunal Federal um amigo, um partidário, um companheiro. Mas, assim que entrou no governo, Luiz Inácio tomou atitudes completamente diferentes das afirmações feitas em campanha. Mas quem é que acredita no Brasil em promessas de campanhas? Eu acho que de 100% que se promete, se cumpre no final 10% ou no máximo 20%. Mas o que quer fazer? Qual a mensagem que quer passar Luiz Inácio com esse tipo de pronunciamento? Estamos aqui para fazer uma análise fria e analítica. O objetivo do canal é informar os nossos telespectadores e não bestializá-los como outros canais fazem por aí. A situação é a seguinte: Luiz Inácio mostrou os seus músculos políticos ao indicar o seu ministro, o mais combatido. O recado foi muito claro, não só ao Congresso Nacional, mas a todos os brasileiros, sejam eles de direita ou de esquerda. O recado é: se eu indicar uma tartaruga, ela será aprovada, porque eu tenho o poder e tenho o domínio total do país. É isso. E ao dizer que ele nomeou o primeiro-ministro comunista da corte, e falou isso de forma extremamente segura, altiva, ele dá um duro recado à oposição para dizer o seguinte: vocês podem até espernear, mas no final das contas, o que eu quero é o que vai acontecer. Desse campo aí nós conhecemos muito bem. Estamos vivendo isso há mais de 5 anos. Vocês sabem que nós tivemos um governo de direita, Jair Bolsonaro. E durante o governo Bolsonaro, o Bolsonaro não conseguiu governar o país. Teve atos e leis cassadas por decisões e acórdãos do Supremo Tribunal Federal, devidamente provocado por partidos e políticos de esquerda. Luiz Inácio não. Luiz Inácio faz o que bem entende com o país e ainda debocha dos opositores políticos. Eu não consigo entender essa postura, porque será que no Brasil hoje elege-se alguém sem voto? Do campo da oposição, uns mais radicais, outros menos radicais, existe uma fatia que Luiz Inácio poderia ter ao seu lado, dependendo do que fizesse. Mas parece que ele não faz questão disso. Ele parece que tem certeza ou que não se precisa mais de voto para ser eleito no Brasil, ou de que ele tem realmente a maioria do povo ao seu lado. Não faz um aceno à oposição, pelo menos os mais radicais, aqueles que podem mudar de lado. Ao contrário, ele faz a afronta que cabe naquele momento e já prepara futuras afrontas e futuros deboches que certamente virão no decorrer deste mandato. Realmente, no campo da nossa análise, Luiz Inácio nesse momento reina absoluto. O Congresso Nacional comprado por emendas do relator, antes orçamento secreto, tão criticado pelo Partido dos Trabalhadores e por Lula.
No campo institucional do Supremo Tribunal Federal, a maioria dos ministros, pelo menos segundo as publicações da grande imprensa, 7 ministros são ali do campo do PT, foram indicados pelo Partido dos Trabalhadores, entre os governos Lula e Dilma. Todos eles, vocês sabem, segundo as decisões, até pelas suas próprias entrevistas, os seus próprios pitacos nacionais, eles se mostram partidários, militantes, o que é inadmissível para qualquer juiz. Mas como eles estão no topo da cadeia alimentar, não adianta você espernear, você gritar, você falar alguma coisa. Eu acredito que juízes e promotores de todo o Brasil estejam extremamente indignados e revoltados com o que está acontecendo no Brasil em relação ao poder judiciário brasileiro. Isso é óbvio. Porque hoje no Brasil, segundo a este aparelhamento que garante a Luiz Inácio a soberania nacional de seu poder, você pode até ganhar ações nas esferas anteriores, mas tudo vai terminar no Supremo Tribunal Federal, desde que seja manobrado aí os recursos, né, devidos, previstos na legislação. Então a última palavra em direito, seja ela qual for, será dada pelo Supremo, desde que se alegue alguma inconstitucionalidade, e esse é o jogo. E nesse campo, quando se perde na política, como vimos aí na indicação de Flávio Dino, como está se vendo já na questão da cassação dos vetos aí, do marco temporal, da exoneração da folha, nós já estamos presenciando que partidos e até o próprio governo já planejam entrar no Supremo para que o Supremo reconheça uma inconstitucionalidade que não há e, consequentemente, o governo que perdeu nos votos ganhe ali no tapetão através de decisões judiciais. Essa prática é a que está destruindo e desgraçando o nosso país. Na política, eles não ganhariam, mas no tapetão, eles já criaram a ferramenta adequada para isso. Além dessa questão que eu estou abordando, que é a questão do domínio total de Luiz Inácio no campo político, institucional, o que é bem diferente do campo das ruas, dos eleitores, saiu uma notícia aqui muito constrangedora e revoltante para aqueles que têm vergonha na cara. E nós vamos colocar essa matéria para os amigos aqui do nosso canal, O Patriota. Está na tela. Segundo a publicação do Terra Brasil Notícias, no seu caderno Política, Lula marca confraternização de fim de ano com ministros do STF em jantar na casa de Barroso. A matéria do Poder 360, publicada hoje, 15 de dezembro de 2023, horário da publicação 10 horas e 58 minutos. O teor da matéria é o seguinte, prestem muita atenção. O presidente Lula convidou os ministros do Supremo Tribunal Federal para um jantar de confraternização que vai ocorrer na terça-feira, dia 19, na casa de Barroso. Não se sabe se todos os juízes do STF comparecerão ao evento. Espera-se ainda a presença de integrantes do primeiro escalão do governo petista, como o advogado-geral da União, Jorge Bessias, e o secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Wellington Silva. Publicada pelo jornal O Globo, nesta sexta-feira, dia 15, a informação foi confirmada pela revista Oeste. Jantar de Lula com ministros do STF ocorre em meio a embates. A festa ocorrerá poucos dias depois da aprovação de Flávio Dino para a corte, em meio à queda de braço do STF com o Congresso Nacional. O Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que limita decisões monocráticas da Corte. Tramita ainda uma PEC que reduz para 8 anos o mandato de um ministro. Conforme mostrou a revista Oeste, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, foi convidada para relatar essa PEC. Também está no STF um pedido do PT que interpelou a decisão do Senado de restabelecer o marco temporal vetado por Lula. Recentemente, Cristiano Zanin suspendeu o julgamento que trata da correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, um tema de interesse do governo. A fonte aí é a Revista Oeste, está sendo republicado pelo Terra Brasil Notícias. Vamos aos nossos comentários. Essa matéria comprova que no momento, nós temos harmonia entre os poderes, que nós podemos
dizer que não é bem harmonia, seria militância e política, né, entre os poderes. Mas independência existe? Um juiz, seja qualquer juiz, ele não pode ter ali uma relação direta, próxima, afetiva, fraterna, social, com pessoas que ele pode no futuro vir a julgar. Isso é a base da magistratura. Mas os faraós togados de Brasília, eles podem tudo. Eles não estão sujeitos nem à correção do CNJ. Não sei se vocês sabiam disso, mas um ministro do STF, ele não pode ser correcionado pelo CNJ. Só os juízes abaixo deles, que são os meros mortais. Lula, ao marcar essa reunião, ele dá um novo recado ao Brasil. Nós aqui em cima, a casta da política brasileira, estamos aqui celebrando, confraternizando, comemorando, e vocês saibam disso. Aqui em cima reina o domínio total dos poderes, não em relação ao bem-estar do Brasil, aos interesses nacionais, mas em relação à política de esquerda. Seria de bom tom, de bom agrado, que os ministros declinassem do convite. Mas não farão isso. Certamente eles irão, e não haverá uma confraternização, como diz aqui a matéria, em relação a esse evento de fim de ano. Haverá, com certeza, discussões regadas a vinhos, champanhes, churrascos, um belo buffet, enfim, já pensando no ano seguinte, nas pautas, nos interesses e como isso será executado no âmbito dos três poderes. Ou os senhores acham que haverá uma confraternização para se falar sobre futebol, sobre o terno que foi comprado, sobre qualquer outra questão ali menos relevante, né, no campo político, mas sim relevante no campo social? Não. Eles vão realmente sentar de forma tranquila, risonha, contente, e vão traçar ali os primeiros passos dos próximos passos políticos aqui no Brasil. Isso demonstra, meus caros amigos, que realmente o Brasil é refém deste aparelhamento de Luiz Inácio, do PT, da esquerda. A gente não pode falar muita coisa mais aqui em vídeos, em lives, porque nós sim estamos sobre uma ditadura. A gente não sabe até que ponto, né, nós podemos ter uma surpresa, uma investigação, a Polícia Federal na nossa porta. Mas certamente o que está acontecendo no Brasil é algo nada republicano, nada institucional, nada no que eles dizem de democrático. Os atos são parecidos com atos de grandes ditaduras, as mais conhecidas, Coreia do Norte, China, Cuba, Irã, outras tantas aí, Venezuela. E eles sabem, e é bom que se diga isso, eles sabem que hoje você não tem mais para quem gritar. Acabou. Os próprios de verde que os brasileiros clamaram, e a única coisa que os brasileiros tiveram dos de verde é o desprezo, a covardia e também o alinhamento com o atual governo. Por isso aqui nós temos que ter cuidado, mas se o povo brasileiro, e vocês vão entender o que eu estou dizendo, ele não começar a adotar estratégias, posturas, condutas a bugar esse sistema, nada vai ser mudado, infelizmente. E o povo tem que entender que a partir do momento em que você se isenta,
se retira do campo das discussões, do campo das manifestações, do campo da atuação, você abre o espaço e ele é ocupado pelo seu inimigo. Isso tem que ficar muito claro. Então este vídeo estou fazendo de forma pausada, tranquila, que é para que os senhores entendam. Já passou da hora das pessoas entenderem que ou se toma atitudes de se dizer o que pensa, de manifestar, de sair das suas casas, de atuar junto aos representantes eleitos na oposição, ou simplesmente nós vamos assistir de camarote uma ditadura que será implantada no Brasil lenta e gradualmente. Porque o artigo 37 da Constituição, que diz que os atos da administração pública têm que atender ao princípio da moralidade, como outros tantos dispositivos constitucionais, eles estão sendo descumpridos. Não há, por parte de ninguém, uma atitude de responsabilização daqueles que descumprem a Constituição, até porque nós temos uma lei de abuso de autoridade, recentemente aprovada, que ela não traz em seus artigos nenhuma pena para aqueles que descumprem o texto constitucional, principalmente os direitos e garantias fundamentais. Eu acredito que isso foi feito propositalmente, porque eles sabem que a Constituição do nosso país é descumprida diariamente. Então este é um vídeo muito conciso, sereno, um vídeo muito tranquilo, para que vocês pensem sobre tudo isso que foi falado aqui. E entendam que ou nós cobramos os representantes da oposição e com eles vamos formar uma frente no campo político e no campo das ruas para efetivamente combater tudo isso, ou sentem nas suas poltronas, em suas casas, e vamos assistir o espetáculo da ditadura petista, que vai se fechar certamente nesse mandato, e é um sonho muito antigo aí de Luiz Inácio, e que pela primeira vez na história parece que realmente está chegando ao seu final e andando muito bem para a sua conclusão, ok? Gostaria de trazer aqui boas notícias, bons comentários para deixá-los felizes e satisfeitos, mas infelizmente no momento não temos como fazer isso. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar essa transmissão, se inscrever no nosso canal aqui do YouTube e em todas as nossas redes sociais descritas abaixo do vídeo, e também se tornar um membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante. Forte abraço, fiquem com Deus.